fazendo as questões sobre sequências numéricas, começando pelo número 1, certamente é a mais simples de toda a atividade. Você já deve ter percebido que aqui a lógica é simplesmente nós adicionarmos mais 3 a cada número. Então, 19 mais 3, 22, 22 mais 3, 25, 25 mais 3, 28, 28 mais 3, o próximo número da sequência aqui será o 31. Mas aqui o que eu quero que você observe também um detalhe interessante. Quando nós temos o mesmo valor que é sempre adicionado na sequência numérica, um valor constante, que no caso aqui é o mais 3, nós podemos chamar esse valor constante de razão. Então aqui nós temos a razão de uma sequência numérica que é igual a 3. É o número que está sempre sendo adicionado, tá? Pois bem, se a razão da sequência é constante, esta sequência também recebe um nome especial, que é a de PA, ou seja, trata-se de uma progressão aritmética. E sempre que nós temos uma progressão aritmética, nós podemos utilizar uma fórmula para calcular qualquer termo dessa sequência. Essa fórmula nós chamamos de fórmula do termo geral e ela pode ser assim escrita. O termo que nós queremos determinar vai ser igual à soma do primeiro termo mais n menos 1, entre parênteses, vezes a razão. Por exemplo, veja que aqui ele pediu para determinar o próximo número. Ok, bastou adicionar 28 mais 3 e encontrei 31. Mas supondo que ele pedisse para nós determinarmos, que nós determinássemos ou no 20º termo dessa sequência ou o 100º termo, veja que não seria interessante sairmos adicionando de 3 em 3 até chegarmos ao 20º termo, ao 100º termo e assim por diante. Neste caso, será mais conveniente, mais apropriado, mais inteligente utilizar essa expressão do termo geral. Então, exemplo, vamos tentar calcular aqui o 20º termo. Se eu quero o 20º termo, você coloca que n é igual a 20. Então, eu quero determinar o A índice 20. No lugar de n eu coloquei 20, aqui eu vou colocar 20 também. Então, nós teremos A índice 20 é igual ao primeiro termo da sequência da PA, 19, mais n é 20. Então, aqui eu substituo por 20 menos 1, vezes a razão, que no caso aqui é 3. Nós teremos, pois, que o 20º termo será igual a, fazemos primeiro esse cálculo, 20 menos 1, 19 vezes 3. Então, nós teremos, repete o 19 por enquanto, repete o 19 por enquanto, que é o primeiro termo, mais 20 menos 1, 19 vezes 3. E aqui nós vamos, então, primeiro a operação de multiplicação, depois a soma. 3 vezes 9, 27, a 2, 3 vezes 1, 3, e 2, 5, 57. 19 mais 57, o 20º termo será igual 9, 7, 16 a 1, 76. Tá? Então, essa forma de resolução ela é interessante por isso, porque eu não preciso sair adicionando aqui de 3 em 3 até chegar àquele valor que eu quero determinar. Mas aí você veja qual a forma mais apropriada de resolução. Se eu saio adicionando aqui, se for um termo próximo, um quinto termo, sexto termo, é mais interessante mesmo adicionar a razão, pela lógica que eu encontrei na sequência. Mas se for um termo muito elevado a ser pedido, será mais interessante fazermos pela fórmula do termo geral de uma progressão aritmética ou de uma PA. Beleza, vamos ver a número 2. Aqui também é muito fácil. Determine o quinto termo. Nós já temos 4 termos, enquanto na questão anterior temos um caso de PA crescente, que começa com 19 e termina com 31. Aqui você já observa que os valores estão diminuindo, temos uma PA decrescente. E eu já afirmo que é uma PA porque aqui também é possível identificar uma razão, um mesmo valor que está sempre sendo subtraído dos demais. 42 menos 4
é 38, menos 4, 34, menos 4, 30, 30 menos 4, 26. Já chegamos ao valor determinado. Porém, a gente também poderia ter feito utilizando aqui o termo geral. Vamos ver. Se eu quero determinar o quinto termo, nós vamos colocar A índice 5, no lugar do N é 5. Quem é o A1 agora? O A índice 1, 42. Mais N é o número de termos, 5 menos 1, logo colocar 4. E a razão também é 4. Aliás, tenho que lembrar também o seguinte: como o valor está sendo diminuído, a razão não é 4, porque 4 se ele estivesse aumentando, estaria sendo adicionado. Aqui nós temos que colocar que a razão é menos 4 para mostrar que na verdade é 42 menos 4, 38. 38 menos 4, 34. 34 menos 4, 30 e assim por diante. Então aqui também, já ia me esquecendo deste detalhe, nós temos que colocar menos 4. Ok, vamos ver. A índice 5 será 42, mais com menos, menos, na multiplicação, então 4 vezes 4, 16. Ok. Se eu faço 42 menos 16, este valor é igual a 26 realmente. Então, nós conferimos que está correto. Claro que ao fazermos isso, este método aqui é muito mais direto, já que eu quero apenas um quinto termo. Aqui eu teria um trabalho desnecessário. Então, este método, utilizando o termo geral, é útil sim, mas quando nós precisarmos desenvolver termos mais avançados, vamos dizer. Aqui foi apenas o quinto termo, bastava subtrair o menos 4, mas se ele pediu o 20º termo, se ele pediu o 100º termo, o 1000º termo e assim por diante, aí tudo bem, não será muito inteligente sairmos subtraindo de 4 em 4. Aí a gente utiliza o termo geral, tá bom? Então é bom você conhecer que pode seguir o mecanismo simplesmente da dedução da lógica, o valor que está sendo somado ou subtraído, ou também você pode utilizar a fórmula do termo geral. Tá? E mais um detalhe, a fórmula do termo geral só é válida quando nós temos casos de PA, progressões aritméticas, em que temos razões constantes. É sempre o mesmo número que é adicionado ou subtraído. Tá? Vamos ver agora os outros exemplos. Qual a lógica da questão número 3? Ora, na número 3, nós temos o seguinte. Se você fizer o teste para a soma, de início pode até parecer que dá certo. 12 mais 12, 24. 24 mais 24, 48. 48... mas veja que ele sempre está adicionando o mesmo valor. 48 mais 48, 96. Isso quer dizer que o valor seguinte é sempre o dobro do anterior. Quando eu faço 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Vezes 2, 96. Então, o termo seguinte vai ser 96 vezes 2. 2 vezes 6 são 12, a 1, 192 é a resposta. Aqui a razão é constante, mas nós não temos um caso de PA, temos um caso de PG, porque a razão é constante, mas os valores são obtidos através de uma multiplicação. Então aqui já é uma progressão geométrica, é outra coisa, tá? Mas a lógica é simplesmente essa, multiplicamos tudo por 2. Para a questão número 4, vai ser o contrário. Aqui nós vamos dividir os valores por 2. 240 dividido por 2, 120 por 2, 60 por 2, 30. Logo, o nosso resultado será 15. O próximo número é igual a 15. Número 5. Olha, aqui nós temos 6 mais 1, 7, mais 2, 9, mais 3, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 5, 21. Qual o próximo número que será adicionado? Ora, os números estão sendo adicionados, eles estão sempre aumentando na proporção, vamos dizer assim, de uma unidade. Comecei somando 1, depois 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 4, 5. Então, para encontrar o valor de x, eu vou adicionar 25, 21 mais 6. O x
será igual a 27. Só isso. E aqui não se trata mais de um PA, porque a razão não é constante. Realmente é apenas uma sequência numérica que tem a sua lógica particular. Na número 6, vejamos. Bom, a número 6 é parecida com outra que nós já vimos, é simplesmente um fator multiplicativo por 2. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. 18 vezes 2, 36. Mas observe que aqui eu dei um salto. 3 vezes 2, 6. Mais do 6 para o 8, nós adicionamos mais 2. 8 vezes 2, 16. Mais do 16 para o 18, nós adicionamos mais 2. 18 vezes 2, 36. Então, o número seguinte, nós adicionaremos mais 2. 36 mais 2, 38. Caso eu queira determinar o seguinte, pela lógica, aí sim eu vou multiplicar por 2. Mas como ele só pede esse valor, será 38. Então, aqui ele já teve uma lógica combinada. Ora, nós multiplicamos por 2, ora nós temos um APG, ora nós adicionamos 2, ora nós temos um APA, certo? E para chegar ao 38, de acordo com a sequência que nós observamos, logo esse valor vizinho, vindo de uma multiplicação, aqui nós deveríamos somar. 36 mais 2, 38. Tranquilo? Vamos para a número 7. A número 7 também vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ter aqui uma combinação. Olha, 5 mais 3, 8. Do 8 para o 7, a gente diminui menos 1. 7 mais 3, 10. Mais do 10 para o 9, diminui menos 1. 9 mais 3, 12. Mais do 12 para o 11, eu diminuí menos 1. Então, a próxima será 12 mais 3, resposta igual a 15. Para a questão número 8, veja o que nós vamos fazer. Do 2 para chegar em 7, adicionamos 5. Do 7 para o 17, adicionamos 10. Do 17 para o 32, adicionamos 15. Do 32 para o 52, adicionamos 20. Qual a lógica percebida? 5, 10, 15, 20. Estamos aumentando os valores adicionados de 5 em 5. O próximo valor a ser adicionado ao 52 vai ser 25. Então, o x vai ser igual a 7,77. Certo? Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 10, 17. 17 mais 15, 32. 32 mais 20, 52. 52 mais 25, 77. A questão 9 é um pouquinho diferente. A gente vai ter que fazer assim. Deixa eu ver se consigo manter aqui para a gente fazer. Olha, primeiro passo, vou colocar bem aqui. Nós temos a sequência 15, 23, 24, né? E já queremos obter o número que vem logo após. Ó, primeira coisa que a gente vai observar. Temos aqui mais 5, 9 mais 6, 15, mais 8, 23, mais 11. Qual será o número que nós vamos adicionar aqui? Aqui é preciso observar que existe uma lógica por trás dessa lógica. Olha só, do 5 para 6, nós aumentamos 1, não foi? Do 6 para 2, nós aumentamos 2. Do 8 para 11, aumentamos 3. Então, aqui o seguinte, nós vamos aumentar 1, 2, 3, mais 4. Então, o número que será adicionado é 11 mais 4, 15. Ou seja, aqui embaixo, aqui em cima, nós vamos fazer 24 mais 15, 39. Aliás, falta de atenção, aqui é 34, né? Pronto, só corrigindo. Então, 34 mais 15, o próximo número será 49. Então, veja que aqui já foi bem diferente dos anteriores.
nós percebemos os valores que são adicionados um a um, mas qual a lógica de eu ter 5, 6, 8, 11 e 15? É porque eles estão sendo adicionados, esses valores que estão sendo adicionados têm a sua própria lógica. Eles aumentam na razão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Mas como eu quero determinar apenas esse termo, eu percebo que aqui, do 11, ao chegar no 11, eu havia adicionado 3 ao anterior. Então, a sequência seguinte, eu vou adicionar 11 mais 4, que vai dar 15, e esse 15 vai ser adicionado ao número original da sequência, 34 mais 15, 49. Tá? Depois você me diz se deu para entender direitinho, que eu sei que essa aqui realmente é um pouco diferente. Na questão número 10, não sei se também deu para observar o que acontece, mas aqui nós temos termos elevados ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Então, o próximo número vai ser 7 vezes 7, 49. E na 11, ele pede para a gente determinar o termo geral, a exemplo do que nós fizemos lá para PA, fórmula do termo geral. Bom, a nossa lógica aqui é um pouco parecida com a anterior, mas veja aqui, para obter o número 5, o que é que eu faço? Eu pego 2 ao quadrado mais 1, 4 mais 1, 5. Para obter o 10, eu faço 3 ao quadrado, que é 9, mais 1, 10. O 17 vai ser 4 ao quadrado mais 1, 16 mais 1, 17. E assim segue. Então, pela lógica, nós estamos sempre fazendo o quê? Pegando um termo, elevando ao quadrado, somamos mais 1, não é isso? Mas veja aqui, eu tenho, por exemplo, o primeiro termo seria o A índice 1. Então, para determinar o A índice 1, o que é que eu fiz? O primeiro termo mais 1 ao quadrado mais 1, que resultou em quê? Em 2 ao quadrado mais 1 igual a 5. Este primeiro aqui. O segundo termo, o A índice 2, é o que? O segundo termo mais 1 ao quadrado mais 1. 2 mais 1, 3 ao quadrado mais 1, que é igual a 10. Viu como está sendo o mesmo resultado? O terceiro termo, como é que vai ser? Como é que eu chego no 17? Se é o terceiro termo, eu pego 3 mais 1 ao quadrado mais 1, 3 ao quadrado, 4, 16 mais 1, 17. Então, o que ele fala de fórmula do termo geral é que para qualquer termo que eu quero determinar, qualquer termo n, eu estou sempre fazendo n mais 1 ao quadrado mais 1. Se observa, é a mesma lógica em todos os valores. Eis a nossa resposta. Fórmula do termo geral para essa sequência é sempre: primeiro termo, 1 mais 1 ao quadrado mais 1. Terceiro termo, 3 mais 1 ao quadrado mais 1. Se eu quiser o 20º termo, 20 mais 1 ao quadrado mais 1, e assim sucessivamente. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa é só mandar um comentário.